Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um culto vespertino, onde nós temos a oportunidade de, mais uma vez, estar em comunhão uns com os outros e com o nosso Deus, para louvar o seu nome, para ouvir da sua palavra, para colocar diante dele nossas petições, nossas angústias e para renovar nossa esperança. Nesse primeiro momento do culto, momento de adoração, convido a todos e a todas para que leiamos juntos o texto que se encontra no Salmo 113. Salmo de número 113, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse é o Deus que nós seguimos, o Deus que está presente na nossa vida desde o amanhecer até a hora que nós nos posicionamos para dormir. Hoje, domingo, nós tivemos a oportunidade de estar com o Senhor na casa de Deus pela manhã e aqui mais uma vez nos achegamos à sua presença nesse culto vespertino. E não é só um Deus grandioso e excelso, mas como a palavra fala, que se inclina, que se importa, que vem em nossa direção para saber o que se passa e não só saber o que se passa, mas é um Deus poderoso que atua em nossas vidas. Vamos então seguir o que diz o Salmo 113. Vamos louvar a Deus e eu convido a todos e a todas a cantarmos juntos o hino de número 111, Louvor e Glória. Amém. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vez pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos enfim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Louvaremos enfim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vamos orar. Deus excelso, supremo, acima de todas as coisas, nós não nos cansaremos, Pai, de louvar o Teu nome, de estar em Tua presença, e mais uma vez te convidamos, Senhor Todo-Poderoso, a que o Senhor faça parte dos nossos dias e faça parte também desse momento de culto. Pai, esse culto é a nossa oferta a Ti mais uma vez, e nós fazemos isso, Pai, porque essa é a melhor parte da vida.
louvar o teu nome. Essa tem que ser a nossa própria vida. Uma vida de louvor, uma vida de testemunho, de perseverar na tua presença. Pai, obrigado porque além de ser supremo, excelso, acima de todas as coisas, o Senhor se importa conosco, teus filhos e filhas. E por isso, Pai, nós engrandecemos o teu nome e louvamos o teu nome. Abençoa cada um, cada uma, fala com toda a tua comunidade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Dando sequência agora no nosso momento de confissão, eu convido a todos e a todas a leitura da palavra, dessa vez na carta aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 8, diz assim o apóstolo Paulo: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não se termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Um detalhe que é importante ser colocado quando a gente lê a carta aos Tessalonicenses é que ele é o primeiro escrito registrado da palavra de Deus. Seria a carta mais antiga, ou o texto mais antigo a ser escrito da nossa Bíblia, ou do cristianismo primitivo. E é um momento da igreja em que ainda não existe tantos textos escritos, como eu falei, ele foi o primeiro. Existe uma pregação oral muito forte, uma pregação de pessoa a pessoa muito forte. Mas muita coisa sobre a doutrina da fé cristã, sobre esse novo movimento religioso que é o cristianismo, que Atos vai dizer que transtornava o mundo, né? Que as pessoas se convertiam e criam nessa fé. Isso era feito sem muitos escritos, sem muitos registros escritos. E Paulo fala nesse momento tão peculiar, né, tão inicial da igreja, que a igreja de Tessalonicenses tinha um testemunho que era reconhecido por toda a igreja na Macedônia e na Acaia, mas eu acredito também que não só pelas igrejas, pelos crentes, mas por todas as pessoas. E aí muito se fala sobre essa imitação a Paulo. Isso não é de maneira nenhuma um tipo de arrogância, mas o que Paulo fala sobre imitação é testemunhar. Sabemos que vocês têm nos imitado porque vocês não têm um registro escrito de como viver a fé. Então apenas o exemplo convence as pessoas, apenas o exemplo arrasta as pessoas ao reino de Deus. O exemplo, o testemunho é a melhor pregação naquele tempo e também hoje. Porque muitos não conhecem a palavra e muitos também, conhecendo a palavra, tendo acesso à palavra, permanecem nesses. Cabe a nós testemunhar a Deus como foi a igreja de Tessalonicenses, igreja essa que a carta vai dizer que muito alegra o apóstolo, que muito bem tem ouvido falar sobre eles, mesmo como a gente leu, em momento de tribulação. Eles perseveraram, testemunhando e sendo exemplo para todas as igrejas e também para todas as comunidades, até não cristãs, daquele mundo. Que nós tenhamos agora nosso momento de reflexão, nosso momento de humildade, nosso momento de confissão, em que nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que podemos testemunhar mais, podemos ser mais exemplo, desde nosso lar até nossa sociedade, fora da nossa casa, também da nossa igreja, porque o exemplo é a melhor das pregações. Oremos então em confissão a Deus. Senhor, nossa intenção quando nós chegamos a Ti é reconhecer nossa fragilidade, é reconhecer nossas falhas, reconhecer que podemos melhorar. Mas nós queremos ser imitadores de Ti, Senhor. Nós queremos ser testemunhas vivas desse Deus que é vivo em nós. E que o mundo, ao olhar para nós, Senhor, veja apenas a Tua face
como diz a palavra de João Batista, né? Como diz João Batista na palavra, que nós diminuamos e que o Senhor cresça sempre. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados, nós precisamos da Tua misericórdia e que caminhemos sempre com o Espírito Santo, que nos vivifica e coloca a Tua vida em nós. Mais uma vez te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e também nos dá força para superá-las, Senhor. E nesse momento, Pai, quando oramos, reconhecemos a Tua graça e o Teu poder e aceitamos o perdão que o Senhor tem para nós. Permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Na mesma passagem, nesse primeiro momento da carta aos Tessalonicenses, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós não somos condenados, não temos nenhuma condenação sobre nós, porque Cristo Jesus morreu por nós e é nele que nós vivemos. Ele nos livra da ira vindoura. Nós somos agraciados e por isso nós louvamos a Deus. Por isso agora também nós damos sequência ao nosso culto. Vamos ter agora um momento de avisos, os avisos importantes da nossa programação. E eu convido a todos e a todas que também quiserem participar desse culto com seus dízimos e ofertas, que se sintam na liberdade de fazer. Nós, na alegria daqueles que têm a certeza do perdão de Deus, também louvamos a Deus, nos preparando para a palavra que será ministrada pelo reverendo Jonadab. Que o Senhor continue conosco. Amém.
Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero convidar vocês para, neste momento, acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versículos 28 até o 34. Convido você para acompanhar, se possível, aí com a sua Bíblia ou através da projeção que é transmitida aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Diz: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, para falar, para tocar. Obrigado pelo culto, ó Deus, pelo louvor, pela palavra que foi lida no início, pela oportunidade, Senhor, da confissão. E agora, ó Deus, que estamos novamente diante da tua palavra. Ilumina, Senhor, nossa mente, o nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida. E, Pai, mas que cada um possa perceber o Senhor falando, Senhor, através da leitura e também da reflexão que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se fosse dar um título, eu daria o título O Maior Mandamento: o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí nós, lendo o texto agora há pouco, nós percebemos que Jesus está em Jerusalém, depois de uma longa caminhada. E esse é um tempo de muitos questionamentos. O nosso texto fala sobre muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas provas, armadilhas para ver se pegavam Jesus em alguma falta. Um pouco antes, quando perguntaram a Jesus com que autoridade ele curava, ensinava e batizava. Está lá no 11:28. Ele respondeu com outra pergunta sobre o batismo de João, perguntando se era dos céus ou era dos homens. No versículo 30. E eles ficaram com medo e disseram: não sabemos. Porque eles ficaram imaginando a possibilidade de uma resposta, da outra resposta, e preferiram dizer: não sabemos. E aí então Jesus respondeu: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Talvez porque Jesus também sabia que qualquer resposta que ele desse seria um tipo de complicação. Um pouco tempo depois nós temos a questão dos tributos sendo tratada, aqui no 12, dos versículos 13 a 17, e também a controvérsia dos fariseus sobre a ressurreição, do versículo 18 até o versículo 27, e nós podemos ver em cada um desses momentos, em cada uma dessas situações, que Jesus respondia com muita autoridade e sabedoria, que ele transmitia grandes ensinamentos a ponto de ganhar a simpatia dos seus ouvintes e, no caso dos seus opositores, pelo menos a atenção. Aqueles que se opunham estavam ali prestando atenção porque Jesus falava sabiamente, porque Jesus
se postava de uma forma muito sábia, e sempre com muitos ensinamentos e com muito cuidado diante de cada questão. O nosso texto começa no momento em que os escribas chegam e um deles diz aí: vendo como Jesus se houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. O primeiro ponto aqui que eu quero refletir, convidar os irmãos e irmãs a refletirem juntamente, é sobre o principal, sobre a pergunta sobre o principal mandamento. Jesus está sendo questionado novamente, agora sobre um dos temas mais caros para os judeus, a lei. E eles querem saber qual é o principal de todos os mandamentos da lei. Ao que parece, aquele escriba estava mais interessado em testar Jesus do que aprender com ele. A pergunta do escriba nos leva a pensar sobre o que é principal, sobre o que é maior, sobre o que é mais necessário, especialmente quando nós vivemos em um mundo ou um tempo em que as coisas são sempre rápidas e urgentes. Nós vivemos esse tempo de imediatismos, de interesses pessoais e também corporativos em tudo. As pessoas estão buscando seus próprios interesses e os interesses daqueles que estão do seu lado, daquelas pessoas que fazem parte da sua classe, da sua categoria. Cada pessoa vive preocupada consigo mesmo, com a sua família, com os seus, com o seu partido, com os seus afiliados, com a sua classe e assim por diante. E quando falo isso, não estou falando das pessoas lá distantes, estou falando de nós. Essa é uma condição da vida humana, essa é uma tendência que todos nós temos e lidamos com isso, de buscar o que é nosso próprio, buscar o nosso interesse, buscar a nossa vontade, de querer respostas rápidas. E se nós vivemos nesse mundo, então a pergunta sobre o que é principal, sobre o que é mais importante, o que é mais necessário. Essa pergunta é muito importante, ela nos leva a pensar sobre o que é mais importante dentre os diversos ministérios que nós podemos exercer, ou numa outra abordagem, o que é principal na nossa agenda, o que nós priorizamos como compromisso para as nossas vidas. Por exemplo, no domingo, pela manhã, quando nós temos a igreja de portas abertas, quando o povo de Deus se reúne, quando os pastores, pastoras e outros dirigentes se preparam para ministrar a palavra, para dirigir o culto, para tocar o hino, para dirigir o cântico. Qual é a nossa prioridade? Qual é o principal na nossa agenda? Aquele escriba perguntou sobre o que era principal na lei de Deus. Nós temos muito a aprender com a resposta de Jesus para aquele escriba. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, refletir também com os irmãos e irmãs, é sobre a resposta de Jesus. O amor a Deus e amor ao próximo. A resposta de Jesus é direta e ele afirma aquilo que aquele escriba e todo judeu deveria saber desde a mais tenra idade. Aquela parte da Bíblia que está lá em Deuteronômio que era para ser repetida todos os dias, ao deitar, ao levantar, andando no caminho e em cada momento, em cada circunstância da vida. Aquela parte que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo, estava respondendo Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes dois mandamentos. A primeira parte, Jesus buscou, como eu disse, lá no Shema. É assim que chama aquela porção da Bíblia que está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 e o versículo 5. Uma parte da lei que cada judeu deveria recitar desde criança, como está em Deuteronômio. Uma palavra que deveria fazer parte da vida
Lá diz assim: estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as inscreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa parte que eu li agora é do versículo 6 até o versículo 9 de Deuteronômio 6. A segunda parte da resposta do amor ao próximo, Jesus buscou, e nós a encontramos no texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí, quando nós lemos todo o capítulo 19 de Levítico, nós percebemos ali que apresenta leis relacionadas ao cuidado com o próximo. Lá ensina a não rebuscar a vinha, ou seja, quando fazemos a colheita na nossa lavoura, aquelas espigas que ficam para trás, elas não devem ser buscadas, né? Porque aquelas espigas são para os pobres, aquelas espigas são para o viajante, aquelas espigas que vão de uma forma digna sustentar a viúva e o órfão. Então não era para rebuscar a vinha, não é para ir atrás daquelas espigas que ficaram na colheita, porque depois vem as pessoas recolhendo tudo aquilo que sobrou lá na lavoura. Fala sobre não furtar, não mentir, não usar de falsidade, não jurar falso, não oprimir, não ficar com o salário do trabalhador até o dia seguinte, não amaldiçoar o surdo, não pôr tropeço para o cego, não fazer injustiça no juízo, não andar com o mexeriqueiro, não atentar contra a vida, não aborrecer o irmão, repreender o próximo e não levar o pecado dele, não se vingar e não guardar ira. Tudo isso em favor do próximo, tudo isso feito em favor da outra pessoa. E em Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cerne ou o resumo da lei é reafirmado por Jesus diante daquela pergunta do escriba: o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor que somos chamados a viver, é fruto do amor de Deus. E Jesus está afirmando isso, e esse é um grande ensinamento para nós. E por último, irmãos e irmãs, o destaque é para a aprovação do escriba, a resposta de Jesus, quando ele disse assim: muito bem, mestre. E Jesus também falou a respeito daquele escriba, dizendo assim: não estás longe do reino de Deus. Novamente nós temos então aqui a intervenção do escriba com a expressão de aprovação à resposta de Jesus, dizendo: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículos 32 e 33. Parece que fica tudo certo. Ele fez a pergunta, Jesus respondeu, ele aprovou a resposta de Jesus, mas o que chama a atenção é que no final o evangelista escreve que, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Isto quer dizer que uma resposta sábia nem sempre é uma resposta certa. Aquele escriba estava quase lá, mas ainda não tinha chegado. Não estás longe do reino de Deus. Como o rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, versículo 28, ele disse para Paulo, depois de Paulo fazer um discurso, muito esclarecedor, muito sábio, ele falou assim: por pouco me persuades a fazer-me um cristão. Inspirado neste versículo, John Wesley escreveu o sermão Os Quase Cristãos.
Fica aí o desafio, né, para a gente ler, reler esse sermão do João Wesley. Quase cristão, não é cristão. Quase lá, não é lá. Estás perto, ainda não chegou. Se estiver a caminho, se estiver caminhando, menos mal, né? Mas não chegou ainda. Aquele escriba estava quase lá. E o que estava faltando? Aí a gente lê lá, quando ele fez aquela afirmação, aprovando a resposta de Jesus. Na segunda parte ele disse assim: e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos em sacrifícios e sacrifícios. Se nós comparamos essa afirmação do escriba com a resposta de Jesus, quando Jesus recitou o Shema, aquela parte lá do livro de Deuteronômio. Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós percebemos que na resposta do escriba tem coração, na resposta do escriba tem razão, na resposta do escriba tem força, mas não tem alma, não tem psique. Talvez seja por isso que Jesus disse aos seus discípulos: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A nossa prática de justiça precisa ter alma, precisa ter a motivação do amor. Como igreja, irmãos e irmãs, nós podemos ser conhecidos de muitas maneiras. Igreja da alegria, do fogo, do coração aquecido e muitos outros adjetivos, muitas outras formas. Mas o que nós mais precisamos é sermos reconhecidos pelo amor. Como diz aquele cântico, né? Pelo amor, conhecido é o cristão. É isso que vai fazer a diferença. Não é a nossa paixão, não é o nosso entusiasmo, não é a nossa sabedoria, mas o amor de Deus derramado no nosso coração, o amor de Deus que toca o nosso ser interior e que flui a partir do nosso interior. Que o amor esteja como a grande prioridade e o motor das nossas ações. Que o amor de Deus, aliás, que o amor a Deus e o amor ao próximo nos mova a acolher as pessoas, nos mova ao encontro das pessoas, nos mova ao cuidado com as pessoas, especialmente quem estiver mais fragilizado e mais perto de nós. Que as barreiras caiam e que esse amor transborde nas nossas vidas. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Nós vamos agora acompanhar o cântico e logo a seguir nós vamos orar. Aleluia! Vamos lá. Quero te amar. Quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado com você, lado a lado com na você angústia, e na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão. verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber
verdadeiramente ser o seu irmão. verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir Em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Coisa que sentem o amor de Deus, diga amém. Você pode espalhar esse amor agora. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga amém, irmão, eu te amo. Quero te ajudar. Quero compartilhar desse amor com você. Glória a Jesus. O amor que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, Que nos ensinou amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. cante que nos deu o dom de amar. Que nos deu o dom de amar, Que nos ensinou. que nos ensinou Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oremos. Pai querido, nosso Deus amado, obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, e o Senhor está bem presente. E a tua palavra diz também que o Senhor derrama nos nossos corações, o Espírito Santo derrama nos nossos corações o amor de Deus. E nós pedimos, Pai, que este amor possa transbordar, o amor a Deus, o amor ao Senhor, o amor, ó Deus, às pessoas que estão à nossa volta, que estão diante de nós, especialmente, ó Deus, quem estiver mais precisando, quem estiver mais perto, e que o Senhor seja honrado e glorificado, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, que nós possamos continuar refletindo e aprendendo através da Tua palavra, Senhor. Despede-nos, ó Deus, com bênção e com paz para mais uma semana muito abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Tenhamos uma boa semana, continuemos nos cuidando, estamos atravessando, mas ainda não chegamos lá, precisamos atravessar e por isso os cuidados ainda são muito importantes. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento no que for possível e vacina para nós e vacina para todas as pessoas com a graça e bênção de Deus.